Teremos agora o painel Financiabilidade dos Programas de Concessão de Rodovias. Para moderar os trabalhos, convido o economista Daniel Keller. Já como debatedores, convido o diretor de Soluções Empresariais do Banco do Brasil, Fabiano Fontes. O chefe da área de transporte e logística do BNDES, Cleverson Aroeira. Também o diretor executivo de Saneamento, Infraestrutura e Negócios da Caixa Econômica Federal, Antônio Gil Padilha Bernardi Silveira. O diretor de Project Finance do Banco Santander, Edson Nobu Ogawa. A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif. Presidente do Grupo Arteris, Davi Dias. Lembramos a todos os presentes que, caso haja tempo hábil ao final das apresentações, será concedida palavra à plateia por meio de perguntas escritas aos nossos debatedores. Com a condução dos trabalhos, Daniel Keller. Obrigado. Bom, primeiro agradecer o convite da BCR, é uma honra muito grande estar aqui. Eu queria, em primeiro lugar, enaltecer a importância do Congresso e a importância dessa mesa, né, seja pelo momento da economia brasileira, seja também pelo momento da infraestrutura, com poucos leilões ocorrendo e com a necessidade que se tem de que esses leilões voltem a acontecer. E com a importância da discussão sobre financiamento e crédito, né, que realmente há uma escassez grande atualmente no país, por um lado, e por outro lado é um setor que, no meu ponto de vista, necessita, né, para que projetos ocorram e para que as tarifas não sejam exageradamente elevadas, de um tipo de crédito de longo prazo e com taxas de juros aí que comportem os projetos, seja na viabilidade econômico-financeira, seja na lógica da tarifa. Eu vou então aqui conduzir essa mesa, né, de uma forma informal, né, a intenção é que eu faça algumas perguntas para que haja uma conversa aqui de uma forma bem dinâmica. Então, o primeiro tema que eu queria colocar, e é uma discussão que está muito na pauta agora, é a questão do fomento via crédito para a infraestrutura, ou subsídios, se quiserem dizer, via crédito para o setor de infraestrutura logística. A minha posição pessoal, vou colocar isso muito rapidamente, é que deve ser discutido sim subsídio via crédito para o setor de infraestrutura logística, pelas externalidades positivas que gera. E aí eu queria fazer já colocar isso para o Cleverson do BNDES, né, justamente porque essa discussão está muito presente no banco nos últimos tempos, e aproveitar esse gancho para também que ele possa comentar, depois eu vou fazer a mesma pergunta também para outros debatedores, para que ele possa comentar a questão da experiência internacional, que eu sei que o Cleverson conhece bem, né, e como é que outros países dão conta de resolver essa questão do subsídio ao crédito. Então, por favor, Cleverson. Obrigado, Daniel. Eu queria agradecer a BCR pelo convite, da oportunidade da gente estar aqui discutindo esses temas relevantes para o financiamento das concessões rodoviárias e a logística de forma geral. Acho que a pergunta, de fato, toca num tema bastante presente, é uma pauta, né, que tem tomado conta aí de jornais nos últimos tempos, principalmente aí com as últimas alterações, né, com a conversão da MP 777, isso se debateu bastante, né? Eu queria dar um passo atrás e falar um pouco sobre o fomento, né,
o fomento via crédito, em que vertentes que ele pode acontecer? Porque a gente costuma focar muito em taxa, né? A TJLP é subsídio, é fomento, e não tem TJLP, deixa de ter. Quando, na verdade, o crédito, a gente pode ter fomentos a atividade, né, de fomento feita por diferentes vertentes. Uma delas é por meio da taxa, mas outra indispensável para a infraestrutura é prazo. A gente sabe o quanto isso é relevante e que projetos de capital intensivo, sem prazo, sem um financiamento que seja compatível com o prazo de maturação dos investimentos, dificilmente esses projetos param de pé. Uma outra forma de você ter uma atividade de fomento maior, uma maior participação do Estado diretamente ou via um banco, né, de alguma forma tomar riscos, tomar mais riscos, compensar riscos, oferecer garantias. E eu acho que pelo menos esses três pilares, eu acho que a gente pode trabalhar com eles para entender o que seria fomento. Quando a gente fala da taxa, e aí isso muda de acordo com o setor e com o tipo de projeto, né? Tem projetos, tem setores e concessões rodoviárias para a maioria das concessões. A gente fez algumas simulações, né, vendo como seria o comportamento das concessões rodoviárias em não havendo o TJLP, né? E aí, de fato, se a gente considera que estamos numa situação macroeconômica em que inflação e juro real, o juro real na faixa de 3%, 4%, e que isso vai ser uma coisa perene, se a gente acreditar nisso, os projetos com essa taxa, eles são viáveis de acordo se eles forem modelados para tal, né? Então, é lógico, isso toca, não é uma pergunta simples de responder, né? Em várias questões. Então, você tem que ter um plano de investimentos que seja adequado, você tem que ter uma taxa interna de retorno para a modelagem do projeto que seja compatível com o risco que se pede. E fundamental, uma coisa que se revelou muito importante nos últimos anos e que nós no BNDES temos advogado, é refletir sobre o modelo de leilão. A gente precisa de projetos sustentáveis para que eles sejam financiáveis com taxas de mercado, né? Então, projetos em que a gente vê deságios muito agressivos e, na verdade, um leilão por menor tarifa, nós advogamos que não já se revelou que não é o critério adequado para a sustentabilidade de projetos no longo prazo. Falando de prazo, Daniel, para não me estender muito, então, só para fechar a taxa, projetos bem estruturados e uma taxa de mercado que seja razoável como a que tivemos agora, e aí nós queremos acreditar e torcemos para que essa taxa, de fato, se perenize, a maioria das concessões rodoviárias, elas suportariam esse tipo de coisa. Mas, em prazo, já temos outra questão, né? E aí, experiência internacional. Mercado bancário, de forma geral, Fabiano e o Edson podem falar sobre isso, mas o mercado bancário, de forma geral, não financia prazos longos hoje em dia, né? Não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? E aí, por várias razões, né, restrições de capital, que fazem com que as restrições de balanço, né, sejam ainda mais fortes, e aí financiar a infraestrutura com taxas razoáveis em longo prazo é uma coisa muito difícil para os bancos. Acho que eles podem explorar isso melhor do que eu. Quem financia, então, num prazo mais longo essas rodovias? Mercado de capitais é a resposta mais natural, e aí talvez a Zena possa explorar isso também, né? Mas temos algumas questões envolvidas com isso. O mercado de capitais, no momento em que você tem risco de implantação, é um desafio você trazer o mercado de capitais no início do projeto. Aí fora, como se faz? É comum encontrar estruturas de mini-PERM, bancos financiando 4, 5, 6, 7 anos. Quando o projeto enfrenta a fase de risco, esse projeto capta no mercado de capitais, aí já é um projeto mais maduro, um projeto que pode captar taxas mais razoáveis e pode oferecer um fluxo de caixa mais estável, né? Só que esses bancos aí fora tomam um risco de refinanciamento lá no 6º, 7º ano. Porque se por acaso não houver mercado para esse projeto se refinanciar, você tem aí bancos que estavam preparados para financiar no prazo mais curto com esses projetos, né? Bom, nós, como Banco de Desenvolvimento, um dos papéis das instituições de desenvolvimento não só fornecer crédito num prazo razoável, né, um prazo mais longo, como também trabalhar junto com o mercado
de alguma forma, para compensar esses riscos em fase de implantação. Então, tentar oferecer alguns instrumentos que possam trazer o mercado de capitais mais cedo, né, e, de alguma forma, fomentar esse mercado de capitais para diminuir esse risco de refinanciamento. A gente fala, parece que são coisas simples, né, simples de falar, né? Acho que são discussões aqui longas. Acho que eu falei um pouco de tudo, Daniel, mas deixo aí também a palavra para os meus colegas complementarem. Obrigado, Cleverson. Também queria deixar claro aqui, pelo menos na minha opinião, a importância do BNDES para o financiamento da infraestrutura do Brasil, né? Espero que continue tendo um papel muito relevante ao longo das próximas décadas. Aí eu queria reproduzir um pouco a pergunta para o Edson, do Banco Santander, para a gente ter um pouco a visão de um banco privado, né, sobre essa questão do fomento via crédito e sobre essa questão também da experiência internacional, e aproveitando também para dizer que o Santander financia muito a infraestrutura, né, tá muito ativo na Project Finance, com repasse BNDES diretamente, enfim. Queria que você comentasse um pouco também, por favor, Edson. Tá. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela BCR pelo convite feito ao Santander. Eu concordo plenamente com as colocações do BNDES a respeito das diferenças que nós temos em relação ao nosso mercado e o mercado lá de fora. Tá? A gente sempre tem que lembrar que, há um ano atrás, a taxa de juros no Brasil estava na ordem de 14% ao ano. No contexto de uma taxa nesses níveis, a participação de um banco de desenvolvimento com taxas subsidiadas, ela é fundamental para manter a competitividade do Brasil, pensando em exportações e em desenvolvimento econômico, né? Obviamente, sem a participação do BNDES, que a gente teve do BNDES nos últimos 5 anos, principalmente, com uma participação bastante relevante e com as taxas de juros dos níveis que estavam, a tarifa de energia hoje não seria a tarifa de energia, que já é alta, né? Seria muito superior ao que nós temos hoje, assim como as tarifas de pedágio e assim por diante. Então, a atuação do BNDES nos últimos anos foi fundamental para que a gente conseguisse ter condições mínimas para manter o Brasil no nível de competitividade suficiente para a gente não ser, vamos dizer assim, engolido por nossos competidores internacionais. Tá? De qualquer forma, olhando para frente, assumindo um cenário com juros na casa dos 8%, entre 7% e 8%, a participação do BNDES ela pode ser gradativamente reduzida sem gerar tantos impactos do ponto de vista de custo da tarifa e de outros segmentos do setor de infraestrutura. Tá? Agora, esse processo não é um processo que acontece do dia para a noite, é um processo gradativo, né, de amadurecimento do mercado, principalmente de capitais, como o Cleverson mencionou. Quando a gente olha a nossa experiência fora do Brasil, as duas principais diferenças que nós enxergamos em relação à nossa atuação no Santander no Brasil e globalmente, é que nós temos conforto fora do Brasil em financiar os projetos, porque nós enxergamos saída para nossas posições num segundo momento. Tá? Então, existe um mercado secundário bastante desenvolvido fora do Brasil, né, que nos permite fazer operações, como o Cleverson mencionou, de 7, 10 anos, com um balloon, tomando risco de refinanciamento, porque nós temos conforto em que, em algum momento desses 5, 7, 8 anos, 10 anos da transação, nós teremos a nossa saída, principalmente através do mercado de capitais. Tá? Mercado de capitais, tanto de fundos de pensão, né, como das seguradoras, que são os dois principais investidores desses papéis. Esse mercado no Brasil, apesar de ter um potencial muito grande, né, só lembrando que no Brasil a gente tem, sob gestão, mais de 5 trilhões de reais sob gestão de assets, sobre os fundos de pensão e dos private banks. Hoje a gente não consegue acessar esse bolso. A gente não consegue acessar esse bolso no nível que nós precisamos, muito por conta do histórico de juros que nós tínhamos. Né? Para um fundo de pensão investir num papel de infraestrutura que paga 100, 200 basis points a mais do que um papel de título do governo, quando estava no nível de IPCA mais 6, 7%, fazia pouco sentido. Então, de novo, assumindo um cenário em que as taxas de juros, pouco a pouco, migram para um patamar minimamente razoável, esse cenário de mercado mudaria. Né? Então, tanto os fundos das assets, como também os fundos de pensão, sairiam um pouco da zona de conforto, vamos dizer assim, e teriam que buscar ativos mais rentáveis
e que pudesse, mas também tomando um pouco mais de risco, né? Então, acho que o papel dos bancos comerciais fora do Brasil e que a gente enxerga como podendo ser replicado no Brasil no futuro é justamente esse papel, como o Cleber mencionou também, dos bancos tomar o risco de construção, tomar o risco de operação, de performance inicial dos projetos, porque nós conhecemos profundamente os segmentos de infraestrutura, tomamos esse tipo de risco globalmente, inclusive aqui no Brasil, porque ainda que num contexto de financiamento bastante concentrado no BNDES, os bancos comerciais tiveram um papel fundamental nos últimos anos, atuando com os empréstimos pontes, que neste momento não são desejáveis, dados os últimos acontecimentos, mas também confianças bancárias, tomando risco justamente da construção e da operação inicial. Então, era, vamos dizer assim, o modelo jabuticaba do Brasil de atuação dos bancos comerciais, mas a tendência é que a gente migre para um modelo muito mais parecido com o que a gente aplica em outros países, tá? E só fazer um último comentário, acho que esse mercado de mini-perm, risco de refinanciamento, saída via mercado de capitais, ele é muito desenvolvido no mercado global, né? Principalmente europeu, nos países desenvolvidos. Os nossos países vizinhos, né, da América Latina, eles adotaram uma estratégia um pouco diferente. Eles não possuem mercado financeiro que nós possuímos, não têm a profundidade que nós temos, e eles decidiram seguir por um caminho que é indexar parte da receita dos projetos, tanto no setor de energia, no setor, né, de logística, a dólar, para poder acessar o mercado internacional. Isso certamente possibilitou eles a financiarem projetos em situações similares ao que nós vemos na Europa. O Brasil talvez seja o único país que não tenha aplicado esse tipo de modelo, tá? A gente tem uma dificuldade muito grande de acessar o mercado internacional. Nós vivemos nos últimos 3, 4 anos um momento de baixa liquidez no mercado local e o mercado internacional sobrando recursos a taxa de juros extremamente baixas. Mas a gente não conseguiu acessar esses recursos lá fora, como o Peru, o Chile, o México conseguiram acessar, porque a gente não conseguiu nem ter a discussão se faria sentido a gente ter alguma indexação, ainda que pequena, de uma tarifa de pedágio, ou de uma tarifa de energia, ou que seja, ao dólar, tá? Então, esse é um debate que, na nossa visão do Santander, vale a pena ser colocado, porque, pensando no volume de investimento no setor de infraestrutura e, por consequência, financiamento, a gente não, contando com uma redução da participação do BNDES, não vai existir uma solução única. Não vai ser só mercado de capitais, não vai ser só mercado bancário, não serão só as multilaterais. Vai ser uma combinação de várias fontes. E eu acho que a gente tem que pensar uma forma de acessar também o bolso de financiamento externo. Tá ótimo. É bem interessante esse último ponto, né? E a gente fica se perguntando sempre se não houve esse desenvolvimento maior, dada a potência do mercado financeiro brasileiro, até pela participação tão relevante do BNDES anterior. Eu concordo plenamente que agora é a hora em que isso talvez mude um pouco, né? E que deve crescer outras modalidades de financiamento. Então, nessa linha, eu queria perguntar para o Davi, né, que tem uma visão do lado tomador, né, de quem toma um recurso, como é que a Arteris percebe essa questão do fomento ao crédito, e aí já migrando, né, para a questão do mercado de capitais brasileiro, que a gente sabe que já tem avanços importantes, mas que ainda tem muito a andar, e se é possível pensar em financiamento externo em dólar, né, no Brasil hoje para as concessões de rodovias. E aproveitando o gancho das concessões mais recentes no plano estadual de São Paulo, que já previram ali uma espécie de hedge cambial, pelo menos uma tentativa de hedge cambial para um eventual financiamento em dólar. Por favor. Ok. Tá, obrigado, Daniel. Se quiser, eu começo pela última pergunta, né, que está do financiamento externo. O financiamento externo, lógico que existe. Hoje se percebe um apetite também de bancos estrangeiros, também de multilaterais, agências multilaterais, por financiar aqui projetos brasileiros, não? E projetos de infraestrutura que têm eu diria, um perfil de risco-retorno bem atrativo, não? E aí eu gostaria de destacar 3 pilares importantes que fazem o projeto atrativo, não? Primeiro, que realmente o projeto esteja bem estruturado. Isso se falou hoje de manhã, essa questão de marco jurídico importante, essa questão de uma boa matriz de distribuição de riscos. Então, isso faz o projeto viável. Segundo, acionistas com experiência, credibilidade, também robustez financeira. Então, se temos projeto, temos acionistas
bons. E, finalmente, temos um conjunto de garantias também para os financiadores, essas contas de reserva, esses covenants, esse debt service cover ratio. Isso faz realmente que o mercado tenha apetite por financiar esses projetos. E aí se diferenciaria duas fases ou duas etapas que comentamos. Projetos na sua fase inicial, onde existe um risco de construção, e não podemos esquecer que se fala muito da construção, se fala do pre-completion, mas também da demanda. Muitos projetos, quando o projeto ainda não existe, a concessão ainda não existe, existe uma dúvida de qual será a demanda. Evidentemente, temos estudos de tráfego, mas tem estudos de tráfego que se demonstraram falhos. Então, essa parte de demanda e construção é importantíssima. Então, lá temos um perfil de financiador, e isso o Cleverson comentou, o Edson também, mercado de capitais, de venturistas, que eles normalmente não tomam esses riscos. Então, lá tem outro perfil de investidor, seja mercado bancário, seja um banco como o BNDES, bancos de fomento, de desenvolvimento, que eles sim tomam esse risco. Então, para essa fase inicial, banco como o BNDES, sem dúvida, é importantíssimo. Não só pela capacidade de tomar risco, o Cleverson comentou essa questão de prazos de longo prazo, prazos de 15 anos para frente, questão também de poder oferecer uma série de garantias, ter uma amortização mais customizada, período de carência. Então, lá, difícil ter mercado de capitais, mas sim podemos ter bancos que tomem esses riscos. Também se comentou na Europa, Estados Unidos se financia muito com essa estrutura mini-perm, hard ou soft mini-perm, e depois uma saída de mercado de capitais. Então, quando acaba a construção e quando a demanda já está testada e o risco de demanda, vamos dizer, é bem baixo, lá a saída natural é mercado de capitais, emissão de debêntures, 15, 20 anos, porque lá o perfil de risco é muito mais baixo e isso para fundos de pensão, fundos de infraestrutura, fundos soberanos, é um tipo de ativo muito atrativo. Finalmente, a infraestrutura, nós falamos, tem vários atrativos. Por exemplo, é um ativo que protege da inflação. As concessionárias, rodovias, energia, eles têm tarifas, receitas atreladas ou indexadas com a inflação, e isso para um fundo de pensão que tem também as suas obrigações atreladas à inflação faz que o produto seja muito, muito atrativo, e não deixam de ser, em algum caso, ativos regulados, um pouco um monopólio natural. Então, lá, inicio com bancos o mercado de tipo BNDES e saída de mercado de capitais. E na parte estrangeira, aí a grande pergunta para mim é o risco cambial. Penso que é difícil para um acionista ou para um concessionário, se eu puder dizer ortodoxo, ele ter uma receita em reais, um fluxo de caixa em reais e tomar um empréstimo em dólares. Eu não recomendaria isso, acho que a prudência não recomenda, nós na Arteris, sem dúvida, nós não fazemos, e eu penso que o banco também dificilmente emprestaria, dificilmente um banco emprestaria em dólares quando o fluxo de caixa é em outra moeda. Então, lá, o que sim é possível, e nós temos, é um financiamento em dólares ou em euros, e depois com um swap 100% para reais. Então, isso em algum momento, dependendo da situação de mercado, pode ser mais atrativo, ou bem para diversificar as fontes de financiamento, ou bem porque nesse caso finalmente o custo total atrelado ao CDI é mais atrativo se financiar em dólares e swapear que não ir diretamente ao mercado doméstico em reais. Depende do momento, pode ter aí uma arbitragem mais atrativa. Os mecanismos que em algum caso são oferecidos, aí posso falar, por exemplo, de portos, aeroportos, aí se esse tipo de concessão tem parte do ativo, parte da receita em dólares, aí já tem uma cobertura natural. Então, para aqueles que têm receitas em dólares, eles podem financiar uma parte dos seus ativos, dos seus investimentos em dólares. Para aqueles que têm 100% da sua receita em reais, como comentei, isso não é recomendável. Então, alguns mecanismos que foram oferecidos, por exemplo, no caso das concessões estaduais, de ter um tipo de ônus variável que, dependendo da evolução também do câmbio dólar real, você ajusta o ônus, aí eu comentaria que são mecanismos que podem funcionar para muito pequenas oscilações, mas quando você tem uma alteração, uma depreciação de 20%, 30%, não acaba funcionando. Então, são mecanismos, evidentemente eu vou elogiar todas essas iniciativas, todas essas inovações, mas do nosso ponto de vista são avanços, sim, mas são mecanismos que não são perfeitos. Então, se você
tomar algum tipo de financiamento com esse mecanismo acaba assumindo certos riscos. Então, nós como concessionários nos financiamos, sabemos financiar infraestrutura, sabemos operar infraestrutura, sabemos entregar investimento, mas assumir riscos de câmbio não é o nosso objetivo. Isso pode ter outras instituições financeiras que façam, mas esse é um risco que nós não queremos assumir. Então, esse seria um pouco o posicionamento nosso. Se eu pudesse só comentar mais uma coisa também como foi colocado no BNDES e todo esse ponto até você comentou, Daniela, a questão das externalidades e retorno social, aí eu sim destacaria que tem muitos países, nós aqui no Brasil, que tem mecanismos de financiamento para infraestrutura subsidiado. É claro que não dá para financiar todas as empresas, mas tem alguns setores, como pode ser a infraestrutura, a inovação e tecnologia, a pequena e mediana empresa, onde os governos decidem fazer um tipo de financiamento a um custo mais atrativo, que isso acaba tendo esse retorno social, pode acabar tendo uma tarifa melhor, mais barata, ou pode acabar deslanchando um projeto que sem esse financiamento não sairia. Estados Unidos é um exemplo. Estados Unidos tem uma quantidade de possibilidades de financiamento subsidiados, os Private Activity Bonds, Build America Bonds, produtos TIFIA, que tem uma série de incentivos para o investidor, e isso permite que finalmente o projeto tenha um custo para o usuário menor ou um custo para o governo menor. E na Europa também o Banco Europeu de Investimentos, o BEI, ele está financiando praticamente mais de 20 bilhões de euros, a uns 65, 70 bilhões de reais todo ano para infraestrutura. Então, é um modelo que eu estou ciente desse déficit fiscal, mas que um financiamento muito focalizado aqueles projetos com retorno social, eu penso que isso acaba sendo um ganha-ganha, não só para o próprio banco que dá, sino também para o país. Ok. Ótimo, muito obrigado. Bom, continuando e também pegando de novo o gancho, eu queria perguntar para a Zeina, e aí, claro que ela está livre para comentar o que já foi dito aqui, mas focando talvez na questão do mercado de capitais brasileiro, né, financiando projetos mais de rodovia, mais infraestrutura como um todo. A gente tem vários exemplos de debêntures incentivadas para o setor em projetos brownfield, né, greenfield eu desconheço, mas aí pegar um pouco, como é que você vê o futuro dessa evolução desse mercado de capitais para financiamento de infraestrutura e das debêntures incentivadas também? Ok, eu vou fazer... Bom, obrigada pelo convite. Eu não sou uma especialista no tema, eu sou uma analista de macroeconomia, mas obviamente que a questão da infraestrutura é essencial, então eu vou dar aqui alguns palpites, né? Eu acho que assim o economista, a gente está sempre buscando construir diagnóstico, ter diagnóstico para poder avaliar quais as recomendações de política econômica. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que não deu certo esse modelo que a gente vem adotando para investir em infraestrutura, né? A gente tem um monte de risco no Brasil, risco político, risco regulatório, risco ambiental, risco legal, e a gente, em vez de avançar em resolver essas questões, a gente acha que que tem que ter crédito subsidiado, que dê conta, que compense esses riscos todos. É óbvio que faz parte ter crédito subsidiado, mas acho que foi bem colocado pelo Davi, quando você tem retorno público, né? Você tem retorno social maior que o retorno privado. E a gente já acabou fazendo isso de forma descuidada, ao meu ver. Não faltou dinheiro. A gente teve vários bancos públicos direcionando recursos para a infraestrutura, fundos de pensão das estatais, com histórias algumas bastante lamentáveis. E, apesar disso, a gente aumentou muito pouco o investimento em infraestrutura. Não chegamos a 2,5% do PIB no auge. Hoje a gente não consegue investir nem 2%, quer dizer, não deixamos legado algum. E mesmo aquilo que foi investido, com retorno bastante questionável, né? E aí a gente vê a situação aí de alguns casos de investimento em infraestrutura que fracassaram. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que admitir que deu errado, que a gente fez errado. O mundo a gente tem países aqui, já foi citado, Colômbia, Peru, Chile nem se fala, eles são referência na América Latina, mas a gente tem países que são pequenos, né, inclui México também, que vem conseguindo avançar posições no ranking, né, no caso da Colômbia, que estava lá atrás, vem conseguindo avançar nos rankings de infraestrutura. Peru tem uma posição muito melhor que a nossa, né, várias questões ali muito mais maduras que a gente. Então, acho que
esse diagnóstico ele é essencial, né? Não dá para a gente simplesmente colocar, não, nós temos esses riscos de fato no Brasil, riscos não gerenciáveis também, mas, quer saber, deixa eles aí, a gente tenta compensar com crédito subsidiado. Então, o fracasso dessa agenda é que empurra para a gente amadurecer nisso. É óbvia a importância do setor público, é óbvia a importância do BNDES, isso acho que é óbvio, ninguém questiona, né? Mas a gente precisa rever a agenda desse setor e a participação do setor produtivo ela é essencial, né? Em vez de ficar reclamando tanto da mudança da TJLP para a TLP e naquilo que importa, que é essa agenda estruturante que o Brasil precisa para reduzir risco do investimento de infraestrutura. Daí, trazer o mercado de capitais, aí o passo é pequeno, isso vem. Né? A quantidade de recursos disponíveis, incluindo aí também fundos de pensão no Brasil, é enorme, é enorme. Né? Tem muito recurso para ser investido em infraestrutura. Apesar da nossa taxa de poupança no Brasil ser baixa, há muitos recursos disponíveis. Né? E o que a gente tem mesmo é dificuldade de encontrar bons projetos e, obviamente, situações em que a gente consegue mitigar riscos. Aqueles que não são gerenciáveis, risco político, a gente tentar realmente avançar nisso, risco macroeconômico, mas, sem dúvida, essa agenda é uma agenda que ela é para todos os setores da economia, não é só a infraestrutura que sente, né? A insegurança jurídica que bate nesse setor, desde a questão regulatória, que a gente tem muitas regras, mas, ao mesmo tempo, é um queijo suíço cheio de falhas. A gente tem o papel das agências que não têm a devida autonomia e os papéis não são tão claros, os processos não são coordenados. Acho que a gente tem muito a aprender aí com a experiência internacional. Eu não tenho livro-texto, né? Eu acho que tem que pegar... Essa agenda é uma agenda difícil tecnicamente, não é livro-texto. A gente tem que aprender com os casos de sucesso em cada país, o que o Peru fez, o que o Chile fez. Chile reforçou garantias, Peru reduziu burocracia, Peru buscou parcerias, enfim, é o país que mais faz PPP na América Latina. Aprender as lições da Índia, que também faz tanta PPP, as lições da Austrália, do Canadá. Eu acho que a gente precisa estudar esses casos de sucesso e ver como que a gente pode... aplicar aqui. Mercado de capitais quer entrar nesse jogo, né? Óbvio que quer. Então, eu acho que esse é o menor dos desafios. O desafio é anterior. Muito obrigado. Vou continuar aqui fazendo a primeira pergunta para cada um e depois abro para um debate mais espontâneo. Então, pegando aqui o Fabiano do Banco do Brasil, queria perguntar para ele como é que o banco está posicionado para financiar a infraestrutura agora. Eu sei que tem várias intenções muito interessantes do banco para financiar, e como é que o banco vê a questão do financiamento de projetos, do Project Finance, que acho que do ponto de vista do setor é algo muito relevante, muito importante, contar com um balanço das empresas ou finanças bancárias, dado o tamanho da necessidade do Brasil, é difícil, né? Improvável que aconteça. A gente sabe que o BNDES, talvez o Cleverson depois possa explorar isso também, tem uma dificuldade de aceitar financiar nos moldes de um Project Finance, né? Sempre a ideia é ter o completion financeiro e depois daí tirar as garantias corporativas ou finanças bancárias. Então, um pouco nessa linha, por favor, Fabiano, podia explorar um pouquinho, por favor. Claro, gostaria de agradecer o convite na pessoa do presidente César Borges. Muito obrigado, o convite ao banco. Eu acho que essa questão do Project Finance ela é muito importante. Financiamento de infraestrutura sem o Project Finance não funciona no mundo inteiro. Temos que ter essa figura dos projetos, do risco do projeto, de trabalhar no risco do projeto. Mas, para isso, precisa ter esses riscos, todos os riscos do projeto alocados de forma que cada agente que esteja suportando esse risco esteja satisfeito com essa situação. Então, é importante que os projetos gerem atratividade, né? Você tem que atrair
os diversos stakeholders. Então, você tem que atrair quem quer assumir o risco de completion, e eu acho que daí o Edson colocou muito bem que esse risco de completion é um papel primordial dos bancos comerciais. Os bancos comerciais têm estrutura para isso, têm áreas de project finance robustas, cobrindo todos os setores. Você tem que atrair o recurso de longo prazo, para que você não tenha essa necessidade do take-out, que tanto judiou de todo mundo nessa sala aqui, né? Quem estava, os sponsors que estavam colocando seu equity, nós que estávamos colocando balanço em risco. Então, é importante que você tenha projetos e que você tenha projetos, quando a gente fala Project Finance, eu acho que a tua pergunta é mais em linha com o Project Finance no recourse, né? Sem recurso contra o sponsor. Esses projetos, a gente já tem casos de sucesso no país, nós no banco, junto com os demais bancos, já em sindicatos, já fizemos projetos dessa natureza, mas para isso, mais uma vez, você precisa adequar todos os riscos. Um bom projeto, ele gera atratividade tanto para financiador, como para garantidor, como para um EPCista, para um bom contrato de EPCista, atrai seguradoras, e isso vem um pouco, como já foi colocado aqui, a questão do subsídio, né? Se você entra com excesso de subsídio, na falta dele, a taxa de juro local não permite que você coloque em caixa no retorno que o projeto necessita. Na medida que você tem essa taxa de juros de curto prazo cedendo, né, você permite atrair esses fundos de pensão, esses recursos de longo prazo, e gerando maior atratividade, você tem maior liquidez, você gera uma concorrência, reduzindo o custo de capital para quem está tomando, para o projeto que está tomando, permitindo, inclusive, que você adeque esses projetos. É importante também que os projetos se apresentem de forma mais adequada, mais robusta, mais elaborada. Acho que o Davi foi muito feliz quando ele colocou essa questão de ter um projeto muito bem feito, muito robusto. Porque se você tem na base do projeto, no detalhe deles, tem tempo para fazer um projeto. Não dá para você ter um edital de leilão e um leilão num universo temporal de 30 dias. Quem consegue fazer um projeto adequado em 30 dias? Se você tem tempo para fazer um bom projeto, tempo para estruturar uma boa modelagem financeira, se você tem condições de analisar todos os riscos e chamar os stakeholders para adequar esses riscos, fica mais fácil da gente entender que no país a gente está arrumando para ter projetos sem recurso contra acionista. Então, acho que esse é o caminho, não há dúvida nenhuma que não existe balanço, nem nos sponsors, nem nas companhias e nem nos bancos para suportar fianças, ou seja, garantia contra o sponsor, mas, por outro lado, é importante que todo mundo que coloca seu capital em risco, seja equity, ou seja, dívida, tenha uma garantia mínima de retorno, que vai receber o dinheiro de volta e vai ter o seu retorno, que tanto esperado no início desse projeto, né? Então, assim, eu particularmente sou um entusiasta nesse sentido, acredito que a gente está caminhando, a gente está evoluindo, estamos agora com uma equação aí, dado pelo mercado e pela situação fiscal brasileira adequada para atrair esse capital de longo prazo, atrair o mercado de capitais. E a diferença entre mercado de capitais, só pegando um pouquinho da pergunta anterior, e subsídio, TJLP, TLP, a relevância dela é o custo de capital. Na medida que o custo de capital privado é mais barato que o público, você vai para o privado. Se o público for mais barato, você vai para o público. A escassez do público faz com que você vá para o mercado privado, e a queda da taxa de juros também acomoda a situação de uma forma bastante viável. Você citou um ponto muito importante, né? Um trabalho muito interessante está sendo feito pelo Banco Central e que permitiu a redução da taxa de juros básica de uma forma muito consistente e intensa nos últimos meses, né? Eu acho que isso vai favorecer muito, né, de uma forma muito relevante, o mercado de capitais, fundos de pensão olhando para a economia real também. E aí, passando a palavra para o Antônio da Caixa, eu queria saber como a Caixa está pensando em financiar o setor de rodovias, né? Ou
pode ampliar setor de infraestrutura logística se quiser, porque eu sei que a Caixa tradicionalmente, né, participa, mas de uma forma talvez não tão intensa do financiamento de rodovias. Mas o que a gente poderia esperar da Caixa agora para os próximos anos, aí, por favor? Primeiro, Daniel, queria agradecer o convite para a Caixa Econômica participar desse painel, agradecer a BCR na figura do seu presidente. Essa pergunta ela é boa, porque, falando da experiência da Caixa no financiamento da infraestrutura como um todo, né, isso surgiu há mais de 20 anos, com foco muito notado em saneamento, onde nós ainda somos o maior player do mercado. A gente costuma brincar, né, que nós somos o maior player em saneamento, sendo que quando a gente olha para os lados não tem ninguém, quando olha para trás a gente não vê praticamente ninguém também, né? Então, não sei se vale muito a pena você ser o maior player do mercado, onde praticamente ninguém concorre com você. Porém, em saneamento é onde nós mais conseguimos evoluir na questão do financiamento via Project Finance no recourse, né? Então, a grande maioria em quantidade e em pulverização dos projetos que nós financiamos, sem precisar acionar nenhum tipo de garantia corporativa, em alguns casos eu digo realmente nenhum tipo de garantia corporativa, a não ser aquilo que é exigido para que o acionista garanta a conclusão, né? Então, ou um ESA, ou algum tipo de mecanismo onde você faça alguma chamada de capital para que o eventual sobrecusto possa ser coberto, né? E você não tenha uma obra parada. Então, ali onde nós mais nos aprimoramos e rapidamente exportamos essa expertise também para o mercado de energia. Então, hoje, da nossa carteira na Caixa, de cerca de 122, 123 bilhões de reais, em infraestrutura, cerca de 60% disso está alocado em energia e saneamento. Os outros 40% estão em todos os outros setores, onde logística responde ainda por menos de 10%. Então, hoje eu tenho perto de 8 a 10 bilhões de reais aplicados em logística como um todo. Quando a gente fala financiamento de rodovias, esse número ainda diminui, tá? Para cerca de metade do que eu tenho em logística. Então, pensando dessa maneira, nós que temos buscado, especialmente nos últimos 10 anos, né, 85% da minha carteira foi contratada nos últimos 10 anos. Então, recentemente, ter uma relevância maior na infraestrutura do país, no financiamento da infraestrutura do país, logística e especificamente rodovias, é algo onde a gente ainda tem muito a contribuir, muito a participar. E nessa discussão, né, a nossa ideia da Caixa é participar de diversas maneiras, né? A Caixa como banco, né, que é a diretoria a qual eu hoje estou à frente, que é a diretoria de infraestrutura e saneamento, mas também provendo funding via FIA-FGTS, que é um outro veículo pelo qual eu não respondo, né? É uma vice-presidência segregada na Caixa, mas que também tem disponibilidade, e agora com processo público, né, já fizemos 2 chamadas públicas, o FIA-FGTS já fez 2 chamadas públicas para dar até maior transparência e maior qualidade à seleção dos projetos que serão financiados. Quando a gente pergunta o porquê da gente não conseguir avançar mais, né, eu queria valorizar muito do que foi falado até agora, mas especialmente o que o Fabiano falou ainda agora aqui do Banco do Brasil, com relação à qualidade do projeto, né, e endereçamento dos riscos. Então, a grande questão que nós temos hoje é o seguinte: quando eu falo o seguinte, olha, hoje nós fazemos e temos alguma tranquilidade para fazer Project Finance non-recourse em saneamento, tá? Certamente nos nossos primeiros anos de saneamento, nos nossos primeiros projetos em saneamento, essa não era a realidade, né? A gente trabalhava com Project Finance full recourse. Depois avançamos para algum tipo de limited recourse, onde o acionista era chamado a dar garantias, principalmente até o completion financeiro, e hoje nós conseguimos evoluir para essa modalidade, onde o projeto se financia por si só. E aí, nesse ponto, os riscos que nós encaramos são justamente aqueles que a Zeina trouxe, e eu queria tratar de um especificamente, que é algo que nos preocupa muito enquanto financiadores, que é quando você começa a ter o risco de judicialização.
né? Quando você começa a ter, pelas varas, né, de recuperação judicial, o mesmo tratamento que é dado para um supermercado, né, ou para uma indústria, é o mesmo tratamento que é dado para uma concessionária de um serviço público, que cobra da população para prestar aquele serviço público e que teve aquele ativo financiado sob a forma de um projeto, né? Porém, hoje em dia, um dos riscos que nós mais vemos, né, e que a gente não pode deixar de trazer o acionista para suportar esse risco, é quando você tem essa possibilidade, né, de judicialização do crédito concedido, né? Isso apenas para agregar aquilo que foi falado pelos meus colegas de debate. Então, certamente, a agenda é positiva, a intenção de financiar existe, mas nós temos algumas questões a encarar e que nós, na Caixa, e com certeza, né, a gente percebe também essa disposição no setor financeiro como um todo, de participar da discussão, tentando viabilizar uma solução, dado que o avanço, né, e o crescimento, né, do financiamento, né, da infraestrutura como um todo, e por conta disso, do financiamento da infraestrutura, é um caminho que não tem volta, né, e é uma necessidade de Estado, uma necessidade do país. Muito obrigado. Continuando aqui, tem um tema que está sendo recorrente, pelo menos nas minhas conversas, em algumas associações, em alguns âmbitos. A ABDIB, por exemplo, coloca bastante essa discussão. Eu já conversei previamente aqui com alguns debatedores que foram um pouco críticos a esse tema. Eu vou colocar aqui na mesa. Enfim, a questão do performance bond. Me parece que pode ser um instrumento interessante para ajudar em duas situações, né? Uma situação em que o projeto é bom, mas por alguma razão os sponsors não conseguem um financiamento de longo prazo necessário e, portanto, não conseguem desenvolver o projeto. O performance bond poderia auxiliar nisso, talvez caminhando até para um completion bond. E uma segunda situação em que o performance bond poderia auxiliar justamente na obtenção de um project finance non-recourse, porque ele mitiga de forma, ou poderia mitigar de forma interessante ou contundente o risco de completion da obra. Tá? Aí eu queria colocar aqui para a BNDES, enfim, também para quem quiser colocar, quem quiser responder, para o setor bancário, como é que vocês veem a questão do performance bond? Será que a gente deveria caminhar nessa agenda? Será que isso pode ser algo utilizado no Brasil? Eu sei que nos Estados Unidos é muito mais utilizado do que aqui, mas tenho dúvida se a gente conseguiria realmente ter algum caminho por essa via. Daniel, agenda bastante interessante, que acho que a gente não deve deixá-la de lado. O performance bond e seguro-garantia, de forma geral, é algo que, de fato, a gente ainda não considera como uma garantia que pode nos dar essa tranquilidade a ponto de ser uma das principais garantias do pacote de financiamento, né? E por quê? Porque, na verdade, a acepção da palavra já não está certa. Não é uma garantia, é um seguro, né? E seguro, por sua natureza, ele é um instrumento que cobre risco sobre certas condições. Ele é um instrumento condicionado. Então, toda vez que você tem algum tipo de sinistro, necessariamente você tem que ter uma regulação de sinistro, identificar se os riscos que deram causa àquele sinistro são os mesmos cobertos pela apólice e se o dano decorrente desses riscos é para ser coberto pela apólice. Então, não é exatamente uma garantia, né? Não é, olha, deixou de pagar ou deixou de fazer, executa-se a garantia sem perguntar a razão e de forma incondicional. Isso é a natureza do seguro, que, lógico, em outros países, né, acho que isso já avançou muito mais, você tem instrumentos que são on first demand, que você pode, de fato, executar de forma rápida, ter o retorno disso e tudo, sem entrar num processo de regulação de sinistro que pode se tornar infindável, com apuração de responsabilidade, com excludentes de responsabilidade. Então, a gente tem, de fato, que trilhar esse caminho e que avançar no desenvolvimento desse produto, que seja um seguro muito mais voltado a cobrir risco de crédito e compor o que seria um pacote de garantias de project finance. Hoje, o que é o performance bond visto na maioria dos projetos, né? Ele é um instrumento contratado entre a construtora, né,
quem está responsável pelas obras, contrata e oferece esse seguro para a SPE concessionária. Então, ela está regulando ali, na verdade, a relação entre concessionária e construtor em relação à performance desse construtor na entrega daquelas obras, né? Ela não tá cobrindo as obrigações dessa concessionária para com seus financiadores. A relação aqui é outra. Eu posso, como financiador, ser o beneficiário de eventual indenização que seja paga por essa seguradora que está ali cobrindo os riscos da relação entre SPE e construtor? Posso, mas eu, na qualidade de beneficiário, de fato, eu não estou interferindo naquela relação, e, na verdade, aquela relação muito complexa, que dificilmente um financiador conseguiria entrar ali e discutir assim, todos os riscos cobertos no contrato de construção e suas excludentes para brigar por essa indenização. Então, acho que a gente tem um caminho a desenvolver, e é uma coisa que a gente já discutiu bastante com seguradoras, com a confederação, com associações das seguradoras, como a gente desenvolver um produto focado, de fato, em crédito, que seja mais incondicional e que esteja cobrindo as relações entre as concessionárias e os seus financiadores, né? Porque os produtos que hoje existem, eles não têm esse objetivo. Eles podem ser usados assim, paliativamente, o financiador como um beneficiário de eventual indenização, mas não é essa a relação que ele cobre. Outra vertente do seguro-garantia é o seguro-garantia de execução, oferecido pela concessionária ao regulador. Mas, de novo, está cobrindo a relação entre concessionária e poder concedente, e não a relação de concessionária com seus financiadores. Então, esse seguro que cobre essa relação com os financiadores, ele ainda não existe. Essa é uma lacuna a ser trabalhada, né? E certamente isso ajudaria na gente desenvolver o marco de um Project Finance no Brasil, ajudaria muito, né? E aí, sem querer ser repetitivo em relação ao que meus colegas disseram, mas respondendo à sua provocação, a seguradora seria uma das relações aí que ajudariam a colocar de pé esse Project Finance, mas lá atrás, né, o Antônio Gil e o Fabiano já disseram, você tem um projeto, de fato um bom projeto crucial, não vou ficar aqui repetindo, né, mas um projeto que seja de fato resiliente e que os financiadores enxerguem nesse projeto capacidade dele dar conta das obrigações do projeto, das obrigações de investimento, das obrigações da dívida, né? A gente outro dia fez uma brincadeira, né, que olha, mais do que um Project Finance non-recourse, tem alguns aí que queriam fazer um Project Finance non-revenues, porque você teve projetos que não foram resilientes ao que está acontecendo, né? Lógico, muita gente não foi resiliente, né? Mas os projetos que você teve um deságio de 60%, esses sim não serão resilientes, né? Alguns que você tem... A gente fez algumas simulações, aí falando de menor... Desculpa retomar o tema, né? Mas leilões por menor tarifa, né? E aí a gente pegou os modelos do governo e começou a simular de acordo com o deságio que aconteceria com o projeto e que acontece com a capacidade de endividamento, de cobertura e tal. Com 20% de deságio, você entra numa zona de reduzir tanto a TIR do acionista que você começa a achar muito estranho como é que esse projeto vai parar de pé, né? E a capacidade de alavancagem desse projeto cai muito. Então, na verdade, um projeto mais resiliente na partida, outro critério de leilão, por maior outorga, ou outro critério que seja mais adequado pelo governo, mas que não traga para o projeto um risco que o torne não financiável. Porque o critério de leilão ele pode levar para o projeto um risco que o projeto não suporta, né? E aí outros riscos, né? Você tem, por exemplo, situações em que reequilíbrios hoje só conseguem ser concedidos por conta de decisão judicial, porque muitas vezes a agência perdeu sua autonomia de regular o contrato, seja por atuação de órgãos de controle. Você tem um risco regulatório hoje imenso, né? O Project Finance não convive muito bem nessa situação. O Project Finance, aí fora, necessariamente considera pluralidade de financiadores tomando risco. Então, vamos pegar um Project Finance internacional? Beleza, 5 bancos, cada um tomando 15%, 20% do risco até o final. É muito difícil a gente botar de pé uma situação dessa hoje no Brasil, seja porque temos poucos bancos, ou seja porque os bancos têm restrição de prazo, eles não vão entrar num financiamento e vão até o final. Daí a necessidade de fianças bancárias, que é a forma como os bancos tomam risco sem ir num prazo que vai além das suas possibilidades, né? Então, esse Project Finance desejado, no recourse, ele teria que ter uma pluralidade de financiadores tomando risco. E um outro aprendizado, para também não ficar monopolizando o tema,
Um outro aprendizado que a gente teve nos últimos tempos é o quanto é importante a gente ter acionistas, operadores que estejam focados no desenvolvimento dessa concessão como um negócio em si. Né? E aí a gente, lógico que eu não vou aqui fazer referência a nenhum caso específico, mas temos alguns projetos em que, de fato, o maior valor do projeto era a obra, né? E essa relação, esse conflito de interesses, ele atrapalhou muito a financiabilidade de alguns projetos. E, na verdade, a gente tem alguns passivos hoje que são relacionados a um excesso de compromissos de concessionárias com obras que acabaram dragando recursos da concessão, e as concessões, elas depois ficam com pouca condição de pagar o seu financiamento. Então, assim, um Project Finance, em que ele não é só os bancos exigirem menos garantia, né? É você ter menos conflito de interesse, você ter um mercado segurador, você ter um projeto resiliente, você ter riscos aceitáveis do ponto de vista regulatório, ou seja, você tem que fechar esse ciclo inteiro para que o projeto fique equilibrado. Pegando o gancho no Performance Bond, a gente já trabalhou no país com Performance Bond e já tivemos casos de insucesso, e acaba que você olha todos os riscos alocados numa pólice de Performance Bond, aí você percebe que os riscos não gerenciáveis você não consegue alocar em nenhum stakeholder, né? Então, nenhuma seguradora, nós fizemos um trabalho de mais de um ano com várias seguradoras, resseguradoras internacionais, com todos os bancos na mesa, e analisamos a pólice de Performance Bond, cláusula por cláusula, descemos nela no detalhe. Conseguimos arrumar bastante do ponto de vista do clausulado das apólices, mas no final do dia ainda sobe os riscos não gerenciáveis que não são alocados. Quando você tem um risco desse que é não alocado, você tem que buscar alocar esse risco em uma outra estrutura de garantia. Quando você exige para um projeto, para uma SPE, uma outra estrutura de garantia, você já está colocando no projeto um custo extra. Então, conviver com o custo de estrutura de garantia para o projeto na fase de complete financeiro, mais o custo do Performance Bond, não me parece muito viável, e como se comprovou nos últimos 10 anos aí, que a gente teve que tirar o Performance Bond do negócio, porque no final do dia o sponsor estava pagando o custo da Performance Bond e ainda o custo da garantia, da estrutura que bancava o risco como um todo. Pegando um gancho só no que então, por isso que eu acho que tem que amadurecer, acho que é um tema que a gente tem que continuar amadurecendo, mas a previsibilidade em projeto é fundamental para você trabalhar com Project Finance no recourse. Então, essa previsibilidade vem desde o contrato de concessão, onde as cláusulas desse contrato de concessão conseguem chegar num detalhamento, onde a discussão com a agência reguladora fica minimizada. Na medida que você minimiza esse tipo de discussão, se minimiza a possibilidade de judicialização, você gera mais conforto para quem está colocando o seu capital em risco, tanto no longo prazo, como garantindo o risco do complete financeiro. Só para finalizar aqui, pegar um gancho ainda no que o Cleverson colocou em relação a esse risco de construção. Hoje nós temos condições de definir papel específico para cada agente de mercado. Nós temos condições hoje de ter os bancos comerciais assumindo o risco de complete financeiro, que tem condições de estruturar, inclusive estrutura de Project Finance no recurso, não vou me alongar novamente nesse tema, e você atrair quem está querendo entrar no longo prazo. Né? A Zena já colocou, os fundos de pensão são altamente líquidos, têm um passivo atorial que eles precisam equalizar com um ativo que dê essa sustentação para eles, vinham fazendo isso através de títulos públicos federais, e na medida que a taxa de juros cai, isso não se adequa mais, a conta não fecha. É necessário que esses fundos de pensão, e de forma muito natural isso vai acontecer, eles vão começar a buscar papéis privados. E se você encontrar papéis privados que casem certinho com a forma que eles precisam, com a carteira que eles têm de longo prazo de passivo atorial, você vai olhar que na infraestrutura o financiamento, por exemplo, de rodovias, é totalmente adequado. O que precisa para eles é que haja uma mitigação no risco de construção. E esse risco os bancos comerciais podem assumir. Então, um modelo onde você consegue financiar
um projeto. Via mercado de capitais, via BNDES, são várias fontes de recursos alternativas que a gente tem. Não sei se foi Edson que colocou, não há uma bala de prata, você tem que utilizar todas as fontes de recursos necessárias, FGTS, você tem o BNDES, você tem os fundos de pensão, Private Bank, né? Private Bank é um mercado que busca cada vez mais uma taxa de retorno acima de título público federal. Então, se você consegue ter um papel com risco de bancos de primeira linha no país, na fase de construção, e a partir do momento que o projeto se torna autossustentável, esses bancos saem e conseguem rodar o seu balanço. Isso é fundamental. Temos poucos bancos no país, o Cleverson já citou isso, então o balanço não é tão ilimitado assim, e nós temos um regulador, tanto nacional como internacional, trazendo uma nova norma, né? Uma Basileia 3 chegou muito forte, restringindo cada vez mais você colocar capital de longo prazo. Fica caro demais para o tomador um banco assumir longo prazo. Então, você buscando colocar cada um no seu papel, isso não impede que bancos de investimento busquem investimento de longo prazo, mas colocando para bancos comerciais, assumindo o risco de completion, você vai conseguir atrair um capital de longo prazo. E aí eu acho que essa conversa do performance bond, na medida que você vai alocando, porque a gente já aloca, Cleverson, risco de engenharia, a gente já aloca no EPCista, a gente tem que analisar o EPCista. Então, contratos de EPC mais robustos também, mais transparentes, mais claros, mais detalhados, tudo isso eu acho que é um caminho para a gente poder avançar nesse tema. Queria contribuir também, tentando não redizer, né, nem o Cleverson, nem o... quando você pensa no performance bond como sendo uma boa garantia, ele certamente o é, né? A maior parte dos nossos financiamentos tem performance bond. A questão é que hoje, né, quando você pensa em performance bond, ele não garante o crédito. Então, se você pensa o seguinte, olha, quando você começa a financiar um projeto, o ideal seria que o maior risco que você corresse fosse daquele empreendimento não ficar pronto. Então, olha, eu botei meu capital em risco, qual é o meu maior medo, né? O meu maior medo é dessa construtora EPCista não conseguir entregar, é do poder concedente não aceitar o que foi entregue, né? Essa deveria ser a nossa principal preocupação. E esse tipo de risco, o performance bond realmente mitiga, né? O ponto é que o que nós vimos no país e temos visto no histórico recente é que esse muitas vezes é um grande risco, mas não é o maior risco. Então, a gente tem muito que evoluir no performance bond, só que tem duas formas de fazer isso. Uma é a que o Cleverson falou, ou seja, você criar um mecanismo, um instrumento de seguro que realmente enderece o financiador como primeiro beneficiário, em primeira chamada, em primeira demanda, seja assumindo, né, a concessionária, assumindo a obra e entregando o que foi proposto, ou seja, repagando o financiamento, caso o projeto se demonstre inviável. Ou temos uma outra hipótese, que foi o que o Fabiano bem colocou aqui, que é você endereçar os riscos não gerenciáveis de maneira que sobre como a grande preocupação do financiador a conclusão da obra, a entrega da obra, o aceite da obra. E para isso existem mecanismos também internacionalmente conhecidos, como por exemplo a certificação acreditada de projeto, onde você tem um terceiro garantindo com o seu patrimônio, né, como a apólice de resseguro internacional, com o seu patrimônio de que se aquele projeto for implementado da forma como está desenhado, ele será entregue, será aceito, o que vai nos ajudar a mitigar preço, né, a trazer também boa parte desses financiadores internacionais e do mercado de capital que internacionalmente já fala essa língua, já entende como isso funciona. Então, o ponto é que ou a gente evolui no instrumento, para que esse instrumento cubra também crédito, não apenas performance, ou a gente evolui na regulação e no arcabouço legal que constitui as concessões, de maneira que realmente o performance bond possa endereçar apenas o risco que se espera dele, que é o risco da entrega do ativo pronto. Só um comentário rápido, né? Você fala muito do seguro garantia, eu também
teria coincidência com o que foi comentado, são mecanismos que não são perfeitos e tem várias situações que não cobriria, mas um modelo que foi muito utilizado e está sendo muito utilizado tanto na Europa, Norte-América, Estados Unidos, Canadá, é transferir você 100% do risco de construção a um terceiro. Isso se faz muito muitos países lá, antes de tomar o financiamento, você faz esse contrato turnkey, chaves em mão, onde transfere 100% do risco a uma empreiteira que toma esse risco. São modelos que não sempre foram bem sucedidos, também sabemos que não são modelos perfeitos, mas um modelo que para determinado mercado bancário ele deu uma maior confiança que se esse risco de construção está na concessionária. Então este é um modelo que também é uma forma de você transferir, eu não diria 100% do risco, porque você não consegue transmitir, mas uma parte importante do risco com esse mecanismo você consegue. É um modelo que é difícil você fazer aqui no Brasil, na medida que muitos leilões, quando você faz a oferta da concessão, a informação é muito limitada. Então, se você tem bons estudos de tudo, tem licenciamento ambiental prévio, tem estudos geotécnicos bem detalhados, sondagens, você consegue um empreiteiro fazer uma oferta bem detalhada e precisa. Na medida que você tem pouco tempo, é um custo que teria que assumir esse terceiro de fazer uma oferta em concorrência. Então, tem pouco tempo e tem pouca informação, é difícil fazer na oferta e antes de tomar o financiamento um contrato de construção turnkey que realmente seja turnkey. Se não começa, aquilo tem muitas janelas, portas abertas e acaba sendo aquilo uma transferência parcial. Mas esse é um modelo que é testado, um modelo que funciona nos Estados Unidos, é normal fazer esse tipo de ofertas e na Europa também. Então, na medida que também os futuros projetos tenham, os futuros leilões de concessões, projeto básico avançado, projeto executivo, se falou muito de ter um licenciamento ambiental prévio. Na medida que tenha tudo isso, os concessionários seremos capazes de poder contratar antes da oferta e antes do financiamento um contrato de construção e isso daria muita mais confiança aos bancos. Complementar bem rapidamente aqui, para não ficar repetitivo. Pensando em como que nós atuamos globalmente em relação a esse ponto que você mencionou. Primeiro, quando você compara, o Santander atua no setor de Project Finance no Brasil há mais ou menos 12, 13 anos. Tá? Nos primeiros 5, 6, 7 anos que na nossa atuação aqui, a nossa maior dificuldade era explicar por que Project Finance no Brasil era feito do jeito que nós fazemos aqui. Tá? Então, quando você compara um contrato de EPC, como o Davi estava mencionando, nosso aqui no Brasil, isso vale para rodovias, vale para hidros, qualquer setor de infraestrutura, e compara com o que a gente tem fora do Brasil, é totalmente diferente. Né? Eles sempre são bem mais frágeis, às vezes se dão o nome de turnkey lump sum, mas quando você entra no detalhe do documento, tem uma série de carve-outs ali que estão previstos, que limitam um pouco o recurso contra o EPCista. Tá? Isso vale também para os seguros, isso vale também para os relatórios de due diligence que nós produzimos aqui no Brasil. Esse é um mercado que agora está melhorando bastante. Há 5 anos atrás, os bancos no Brasil financiavam o setor de infraestrutura sem ter due diligence técnica, por exemplo. No Santander, a gente nunca conseguiu fazer isso, porque a gente não tem um corpo de engenheiro especializado, por exemplo, no conhecimento de uma rodovia, de uma hidrelétrica. Então, as práticas internacionais de financiamento, para que a gente chegue no modelo de Project Finance não recourse, pouco a pouco a gente está conseguindo implementar aqui no Brasil. Então, a questão do Performance Bond é um item de vários outros itens que são necessários para que a gente consiga atingir isso. O Santander já conseguiu fazer várias transações no Brasil em modalidade não recourse, mas quando a gente tem primeiro que a complexidade da obra é tida por nosso lado como relativamente simples, contamos sempre com performance bond, mas não é a avaliação de risco não é centrada no performance bond, ele é um adicional dentro da estrutura, mas em construções mais complexas, os nossos contratos aqui no Brasil de IPC teriam que melhorar substancialmente, assim como a garantia que é dada nesses contratos, assim como a qualidade mesmo do EPCista, os carve-outs que estão previstos teriam que ser excluídos, a gente teria que migrar para um modelo muito mais próximo do internacional. Olhando para frente novamente, no cenário em que a gente tem uma participação
de um número maior de bancos financiando o setor de infraestrutura, ou seja, a gente tem que contar com os bancos internacionais. Esse processo de educação de como é que se financia Project Finance globalmente vai, pouco a pouco, ser implementado aqui no Brasil também. Tá? Então, performance bond é um item de vários outros. Eu concordo com o que foi comentado também sobre... Não é esse o principal problema que nós tivemos nos últimos anos, os projetos que deram errado. Uma das coisas, eu acho que o principal na nossa visão é a questão da capacidade de equity dos acionistas. Né? Aqui no Brasil, a gente financia alguns projetos, os bancos em geral, por exemplo, com equity para e passo. Globalmente, a gente não faz isso. Se a gente faz uma operação que o equity não veio upfront, a garantia que é dada para o cumprimento do equity que será aportado futuramente, sempre é de uma fiança bancária. Nunca é de uma garantia direta do sponsor. Então, assim, de novo, essa discussão ela é válida, mas ela é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco. Tá? Obrigado. Bom, tentar tocar num tema que talvez seja um pouco complicado, mas foi mencionado e eu também venho conversando bastante sobre isso, que é a questão do risco regulatório afetando o financiamento dos projetos. Então, e o atual momento brasileiro, acho que isso se intensificou. Então, eu queria que o Davi comentasse um pouco isso, quer dizer, como é que você vê isso? Talvez o Edson, enfim, quem quiser também falar um pouco disso. Quer dizer, até que ponto a gente pode entender que o risco regulatório poderia inviabilizar não só um Project Finance, mas qualquer tipo de financiamento para um projeto de concessão, e a gente está olhando aqui mais para a rodovia só para centrar, porque senão pode ser muito grande aí o aspecto de análise. Tá bom, Daniel. Do marco regulatório, hoje de manhã foi falado também, não? Então, nós temos 10 concessões, continuamos crescendo no país, então, se eu criticasse o marco regulatório, eu penso que os financiadores e até os meus acionistas me falam, você propõe investimentos e critica o marco regulatório, alguma coisa está errada, não? Então, eu penso que o marco regulatório no Brasil é um marco regulatório bom, é um marco regulatório sólido, ele tem uma boa distribuição de riscos, mas precisa ser aprimorado. Isso não quer dizer que tenha pontos que realmente precisa melhorar, mas eu penso que, no geral, a matriz de riscos, o risco que fica no poder concedente, aquele que fica lá no concessionário ou no privado, é aceitável. E os riscos que o privado gerencia são riscos que ele pode e sabe gerenciar. Então, essa seria a primeira mensagem que eu daria. Depois, na aplicação, eu penso que é onde vemos maiores problemas. Então, temos um exemplo, para colocar aquilo que um exemplo é melhor que muitas palavras, que é a lei de caminhoneiro. Saiu uma lei de caminhoneiro que teve um impacto duplo no fluxo de caixa das concessionárias. As concessionárias, pelo contrato, eles podiam cobrar eixo suspenso do caminhoneiro, deixou de cobrar, e segundo, teve um aumento do limite da tolerância no peso dos caminhões. E isso acaba gerando, demonstrado técnica e estadisticamente, um maior custo de pavimento. Então, isso, no primeiro caso, a redução da receita, isso foi reequilibrado. É verdade que não foi concomitante a entrada da lei, mas 6, 7 meses depois isso foi reequilibrado na tarifa. Então, teve um equilíbrio econômico-financeiro, que penso que é um dos princípios mais importantes do marco jurídico. É evidente que o poder concedente ele pode fazer mudanças na lei, mas tem que reequilibrar e tem que preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Isso foi preservado. Mas depois vemos o segundo caso, o impacto no pavimento. Então, no impacto no pavimento, mesmo o órgão regulador ele fez uma série de cálculos, ele consultou vários estudos de DENIT e de outros organismos e decidiu também fazer um reequilíbrio pelo impacto lá no maior desgaste e maiores investimentos a fazer do pavimento. E isso foi reequilibrado em todas as concessionárias e depois vemos o TCU e questiona essa metodologia, questiona se tem que aplicar o custo marginal ou tem que aplicar o que foi colocado na proposta, questiona também uma série de pontos. Então, eu penso que são os maiores desafios que tem hoje o sistema. Primeiro, tem uma definição de uma necessidade de um órgão regulador, eu diria, órgãos reguladores fortes, órgãos reguladores independentes, que tenham independência financeira e que tenham realmente um corpo técnico com um número de profissionais adequado aos desafios e número de concessionárias. Nós sabemos que tem muitos órgãos reguladores e
e no caso da NTT isso também é público, que tem muitas vagas por cobrir. Isso gera também uma necessidade de realmente ter o número de profissionais que precisa para tomar as decisões de forma adequada e rápida. Então, esse órgão regulador forte, esse órgão regulador independente para nós é importantíssimo. E depois tem muitos outros pontos, eu não vou me alongar nisto, mas até nós comentávamos que é lógico que o contrato não contempla tudo, não contempla absolutamente tudo, mas precisa muitas vezes de bom senso. Nós comentávamos que tem pontos de vício oculto também, informação que não foi disponibilizada no momento das ofertas, muitos concessionários tivemos todo esse impacto, depois tem questões de impacto no atraso do licenciamento, em que medida um atraso no licenciamento ou ter um licenciamento picado, que você pode tocar um trecho de 100 km, em vez de tocar um trecho de 100 km, vai tocando a obra 10 km, 20 não pode, 10 sim, o impacto que isso acaba tendo de custos indiretos. Então, todos esses pontos são pontos que não está definido no contrato, mas precisa uma lógica e um bom entendimento da parte privada e da parte pública. Então, eu diria que esse para nós é o desafio que nós temos. Eu não criticaria o marco jurídico, penso que o marco jurídico está bem estabelecido, mas precisa também uma tomada de decisões muito mais rápida, precisa reforçar as agências reguladoras e precisa estabelecer bem também qual é a responsabilidade e o limite de intervenção do TCU e da NTT, que entendo que isso vai ser também discutido no próximo painel, mas aí não vou me antecipar. Mas esse ponto também hoje importante, isso também eu penso que posso colocar com total transparência. Hoje, muito funcionário público, essa dificuldade para tomar hoje decisões que numa situação normal tomaria. Então, hoje, o funcionário público precisa também ter uma proteção jurídica na tomada de decisões que sejam dentro de uma razoabilidade e dentro de uma decisão tomada como um bom profissional. Mas hoje, tudo aquilo que no contrato não está explicitado de forma clara, hoje a decisão não é tomada. Isso também ou vai para o judiciário, a decisão não é tomada e é demorada. E aí perde, é lógico, perde o concessionário, perde o país, perde o usuário, o investimento não é feito. Então, temos exemplos múltiplos desses que são bem conhecidos. Taro rápido aqui, complementando, eu concordo 100% também com o Davi, que do ponto de vista do financiador, no Santander, nós entendemos que o marco regulatório, tanto para o setor de logística, energético, ele é um marco regulatório bom, até quando a gente compara com outras geografias, tá? Mas no Brasil, claramente, o diabo está nos detalhes, né? Então, os detalhes aqui vão desde agências, licenciamento ambiental. A gente tem casos, por exemplo, eu sou oriundo do setor energético, tá? De implantação de um projeto X que ficou parado durante 6 meses, porque durante as escavações acharam uma lata de Coca-Cola da década de 70, e aquilo foi considerado algum valor patrimônio histórico. Então, o IPHAN demorou muito para dar determinada licença para o avanço da obra por conta de uma lata de Coca-Cola. Então, assim, parece até anedota, difícil de acreditar. Sinceramente, eu acabo absorvendo muito dessas informações comigo. Se eu passo uma informação dessa para a minha área de crédito, talvez a gente não aprovasse mais nenhum financiamento dentro do banco, porque realmente no Brasil o problema está nos detalhes. Como o Davi estava mencionando, a questão dos contratos, não preverem tudo, e quando você tem que ter uma discussão que está fora do contrato, você tem que contar com o bom senso, às vezes, do órgão regulador, e não necessariamente se encontrará, muito porque também, hoje, os funcionários públicos, muito bem colocado pelo Davi novamente, eles acabam sendo responsabilizados de uma forma que é desproporcional, né, à atuação que, de fato, ele tem, a responsabilidade que ele tem no dia a dia. Isso também é uma coisa que deveria ser discutida. Outro ponto bastante relevante para a gente foi, nesses últimos anos, que a gente viveu momentos conturbados, a questão jurídica, por exemplo. Foi falado aqui de recuperação judicial. A gente teve alguns casos em que o acionista estava enfrentando problema financeiro, entrou em recuperação judicial, e por conta da recuperação judicial do acionista, o nosso projeto, que era uma SPE isolada, foi questionado se ela não deveria ser dragada pela recuperação judicial. Ou seja, a falta também de conhecimento
técnico, talvez, dos juízes, eles acabam tomando decisões que podem colocar, inclusive, o produto em risco. Assim, esse tipo de evento é um evento suficiente para falar, não faz sentido operar no Brasil em Project Finance, porque, no final das contas, o Project Finance não existe, né? Um outro ponto, só para finalizar aqui, que também acho que a gente tem que trabalhar no aprimoramento, olhando um pouco da minha experiência no setor de energia, é que não existe planejamento no Brasil. E para o investidor, tanto para o investidor quanto para os bancos, também acho que para todos os stakeholders do setor de infraestrutura, o planejamento é fundamental. Então, a gente isso se aplica, de novo, à logística, à energia, a qualquer outro setor de infraestrutura. Temos 2, 3 anos de 6, 7 licitações rodoviárias, passamos 2 anos sem nenhuma licitação, depois voltamos a ter 7, 8. O plano decenal no Brasil, por exemplo, no setor de energia, a cada 2 anos mudava completamente, né? Porque cada novo governo tem uma visão diferente sobre nossa matriz energética, por exemplo, só para dar utilizar como exemplo o setor de energia, mas isso se aplica a todos os setores de infraestrutura. Isso complica muito, porque o crescimento, quando acho que uma empresa investe num projeto, ela investe não só naquele projeto, ela investe também olhando o potencial de crescimento que ela vai ter naquele setor. Para os bancos, a mesma coisa. Então, quando a gente forma uma equipe de 20 pessoas para atuar no setor de Project Finance, por exemplo, 2 anos, você tem anos muito intensos, depois tem 2 anos sem operações. E a falta de planejamento é uma questão que complica muito a tomada de decisão de investimento no Brasil de todos os stakeholders envolvidos no setor de infraestrutura. Então, realmente, no Brasil, o diabo está nos detalhes. Do ponto de vista macro, eu acho que o nosso arcabouço regulatório é bastante razoável. Não, só para completar, eu concordo com o que o Edson colocou ali, foi muito bem colocado. E o Davi, ele apresentou os riscos, né? Não precisa repetir. Ele mostrou todos os riscos que o marco regulatório, principalmente em cima do contrato de concessão, gera na discussão. Isso gera, só para responder a sua pergunta de forma bem objetiva, um risco de liquidez para dentro do projeto. Porque a discussão começa a se debater entre a SPE, entre o projeto e a agência, né? E aí não vou repetir, mas o Davi já elencou o porquê que isso acontece, e demora muito tempo, sem contar a judicialização. Esse tempo que demora, o projeto precisa de liquidez, precisa de recurso. Aí que você precisa ter um sponsor com boa capacidade de equity, né? Então, quando você fala que você precisa ter sponsor com muito boa capacidade de equity, e aí você começa a ter que alocar esses riscos em instrumento de capital, em ESA, em cláusulas, ou seja, ou pede uma fiança. Por quê? Porque isso não está de forma muito declarada. Isso porque o Davi mostrou os riscos, né, Davi? Os riscos previsíveis, que você olhar o contrato, você olha o que é objetivo e você sabe certinho a regra do jogo, os buracos que você tem que vão gerar uma discussão. Isso já previamente você já consegue enxergar. E você tem os riscos não gerenciáveis, um ato do príncipe que é imprevisível, né? Então, quanto mais previsível for, menos riscos nós temos, mesmo riscos de liquidez nós temos. O risco de liquidez, no começo, ele começa a comer o retorno do acionista. Ele vai comendo até um ponto que o projeto pode se tornar inviável. Quando se torna inviável, você tem toda essa discussão que nós tivemos no legado aí de devolução, etc., porque você fala assim, aqui não tem mais viabilidade para esse projeto. Essa questão que o Edson colocou, das decisões de alguns juízes no país, é muito séria o que aconteceu. Nós criamos, há 15 anos atrás, copiamos a figura do SPC, a gente traduziu para a SPE e colocou ela como uma ilha de Porto Seguro. Essa era a nossa... Quando a gente estava trabalhando em Project Finance, SPE é Porto Seguro. Se eu tenho um grupo econômico aqui e eu faço um projeto aqui, para ele ser um projeto, eu analisar um projeto, tudo o que acontecer aqui com o grupo econômico não me afeta uma sociedade de propósito específico. A partir do momento que vem um juiz e fala o seguinte, recuperação judicial, está todo mundo no bolo, a receita desse projeto vai ter que ajudar a pagar o prejuízo do posto de gasolina, aí não tem Project Finance que para em pé. Essa é uma questão muito séria, é uma questão, eu diria de todas, né, substancial, né?
a preliminar de toda essa discussão, para depois começar a discutir projeto de faz, no recurso, limite de recurso, full recurso, discutir se você tem realmente um marco ali que o judiciário não chega ali num momento de crise e tome uma atitude como essa. Isso é muito importante para fazer debater, né? Não pode se esquecer desse tema, né? A gente sofreu, daqui a pouco esse tema você dorme, né? A gente esquece dele, né? Mas ele judiou muito de todo mundo aqui, né? Posso fazer um comentário? Que, assim, eu acho que essa discussão é absolutamente interessante e eu estou aprendendo muito aqui, pertinente, né? Quando a gente junta tudo, acho que o Edson foi generoso de falar que o diabo mora nos detalhes. Hoje, no Brasil, acho que é tanto detalhe, que já ficou maior que o todo já, né? O nível de riscos aí envolvidos, não gerenciáveis, é enorme. Eu acho que, assim, esse setor ele precisa fomentar esse debate com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Judiciário, o sistema judiciário como um todo. Essa precisa ser uma agenda para este setor, para o mercado de crédito também, porque não adianta você também ter um arcabouço regulatório relativamente bom, mas se você não consegue cumprir as leis como deveria, porque tem leituras criativas da regulamentação, porque tem buracos ali e uma complexidade tão grande das regras que acaba abrindo espaço para a judicialização, que o Antônio já falou aqui, e, mais do que isso, né, esse risco de essa insegurança jurídica. Então, eu acho que esse tem que ser o grande um grande tema para este setor. Tem vantagens do dinheiro ter acabado, né? O dinheiro acabou, mas está forçando a gente a repensar nessas prioridades que a gente não vinha pensando. Tem um lado bom dessa crise fiscal. Acho que a gente tem uma janela de oportunidade aí, um ambiente internacional favorável. Talvez a gente tenha uma ajuda grande desse ambiente externo para nosso equilíbrio macroeconômico. Talvez a gente tenha, de fato, um período aí de baixa inflação mundial, de taxa de juros no mundo e aqui baixa. Então, acho que a gente não pode desperdiçar essa janela de oportunidade que a macroeconomia está nos dando para tentar avançar nessa agenda. Até porque a questão fiscal ela não é uma coisa, não é uma restrição de curto prazo. A gente está falando que vai ser uma agenda dos próximos presidentes, né? A gente vai ficar sem dinheiro por um bom tempo. Então, assim, ou a gente aproveita esse ambiente internacional, esse ambiente macroeconômico, juros de um dígito para avançar nisso e fazer, de fato, esse diálogo com o sistema jurídico como um todo, porque, de fato, hoje eu acho que eles mais atrapalham que ajudam. Certo, aproveitando essa colocação, Zena, eu entendo que as perspectivas para o ano que vem, talvez para 2019, dependendo aí de condições políticas, mas são positivas, né? Quer dizer, os juros realmente está num patamar que há muitos anos não se via, né? O juros real, enfim, vai cair mais. Eu percebo aí grandes chances, claro que você pode dizer melhor que eu, de crescimento ano que vem, já não tão pequeno, o crescimento em 2019. Eu percebo também, até pelas colocações, né, tem muito a se fazer, mas tem um marco regulatório consolidado para a infraestrutura no Brasil. Quer dizer, então, talvez você pudesse explorar um pouquinho, quer dizer, eu entendo que existe muita oportunidade de investimento, né? Foi colocado aqui também mais cedo de manhã um conjunto grande de projetos de rodovias, né? Outro conjunto grande de projetos do setor de infraestrutura. Não sei se o governo vai ter condições de colocar tudo isso para licitar ano que vem, muita coisa, né? Mas eu estou vendo um cenário bem melhor, né? do que talvez há 6 meses atrás, 5 meses atrás. Sem dúvida, essa arrumação na política econômica, ela está funcionando, né? Quer dizer, a gente está vendo esse efeito todo no comportamento da inflação, no comportamento das taxas de juros. A queda da inflação não é por causa da recessão, a queda da inflação é porque a gente sinalizou com uma agenda de ajuste fiscal que já foi iniciada, né? A gente poderia estar em estagflação. Então, a queda da inflação já é a prova, vamos dizer assim, a evidência primeira de que a gente está no caminho certo e que o avanço nessa agenda fiscal é essencial. Eu acho que o país vem adquirindo maturidade
O debate econômico tem melhorado bastante, acho que esse tipo de evento já dá uma noção do quanto o debate econômico no Brasil está avançando. Então, eu acredito que um próximo presidente vai tocar essa agenda necessariamente. Eu acho que a agenda fiscal e a agenda de, enfim, ganho de produtividade, essa agenda de infraestrutura, enfim, também ela é inevitável, né? Então, eu acredito que a gente vai ter continuidade desse ciclo aí, desse processo que a gente está tendo de reformas. Eu acho que no ano que vem, um candidato que venha com um discurso populista do tipo, olha, está tudo bem, a inflação está baixa, não precisa de reforma, não, eu acho que simplesmente não vai ser competitivo, porque hoje está bastante escancarada a necessidade de agendas. Então, acho que a gente vai, né, eu acho que a gente vai avançar nessa agenda. A dúvida é óbvio, o quão ambiciosos nós vamos ser, né? Porque se a gente não for ambicioso no fiscal, óbvio que a gente corre o risco de ficar pulando de crise em crise. E esse ambiente benigno que a gente está vendo agora, que vai ficar mais claro ainda ano que vem, pelo menos ali na XP, nós estimamos um crescimento de 3%. Se as eleições não atrapalharem, é claro, né, se a gente tiver uma campanha com debate econômico racional, mas se a gente não avançar nessas agendas estruturais, incluindo a questão da infraestrutura, a gente vai estar falando de voo de galinha, né? Acho que isso aí está bastante claro. É ótimo, taxa de juros mais baixa, ela gera uma recuperação da economia, a gente vai colher esses frutos, cada vez mais a sensação térmica vai aumentar, mas é óbvio que a gente precisa dar outros passos para que isso se consolide, a gente, de fato, tenha potencial de crescimento, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, então, temos mais alguns minutos aqui. Bom, com essa agenda promissora, né, para o ano que vem, de diversas concessões, possivelmente algumas concessões da terceira etapa também já conseguindo viabilizar financiamentos de longo prazo, né, eu faria uma provocação, na verdade, a todos da mesa aqui, para uma empresa concessionária que venceu uma licitação, alguém que vai buscar crédito agora, né, nos próximos meses, qual a melhor alternativa? Quer dizer, será que é o BNDES? Será que dá para recorrer ao Banco do Brasil já? Ou será que a Caixa já estaria preparada para receber ali um pleito, né, exclusivo do setor de rodovias? Né, e como é que o Santander, então, se colocaria nesse sentido? Quer dizer, pensaria num repasse BNDES? É claro que eu entendo que é depender do projeto, né? Claro que tem todas essas questões colocadas de riscos dificilmente mensuráveis, mas, enfim, a gente tem financiado no Brasil. Será que o mercado de capitais é uma alternativa nesse momento? Para um futuro muito breve, né, para algo, eu diria que não, né, para algo não brownfield, né, já bastante consolidado. Mas queria alguns comentários nessa linha, caminhando para o fechamento e caminhando aí para alguma coisa bem clara, apostando aí nesse futuro breve do Brasil, apostando no ano que vem e apostando no setor. Gostei da provocação, né? Eu gosto também da palavra provocação, porque algumas questões elas não acontecem sozinhas, elas precisam realmente ser provocadas, né? Então, a provocação que o Daniel fez, ela vem ao encontro de um ponto que o Cleverson trouxe mais cedo, que é algo que eu defendo muito, que é o seguinte: se o seu projeto é bom, se o seu projeto é viável, se o seu projeto foi concebido pensando em financiabilidade. E esse é um ponto interessante, porque, historicamente, né, alguns investimentos que foram feitos no país nos últimos anos, o leilão ele era lançado pensando em diversas coisas, mas não na financiabilidade, né? Então, você tinha, por exemplo, cenários em que você deveria fazer todas as obras logo no início do contrato, independente da demanda, né? Quando hoje em dia já se discute você fazer o contrato com gatilhos de demanda, o que dificulta eventualmente a análise do projeto, mas certamente gera segurança jurídica de que você não vai alocar capital, não vai colocar dinheiro em risco sem você ter a segurança de que a venda, né, ou seja, a geração de receita que vai viabilizar o retorno desse capital não está endereçada. Então, se o seu projeto, né, concessionário, está
pautado na financiabilidade, provavelmente você não vai precisar escolher entre Caixa, Banco do Brasil, Santander ou BNDES. Você vai muito provavelmente conseguir botar todos esses atores na mesma mesa, mitigando o risco, dividindo o risco, trabalhando em consórcio, né? Cada um trazendo para o projeto a sua expertise, a sua especialidade. Por exemplo, para nós na Caixa, né, que não temos um backlog tão grande em rodovias, certamente será muito mais confortável, né, participar de um financiamento em parceria com outra instituição financeira que já tem essa expertise. Então, o ponto que eu queria trazer é esse. E, como a gente já está caminhando para o final, não sei se a gente vai ter outra oportunidade de ter a palavra, sem me alongar muito também, eu queria colocar, né, para os senhores que estão na plateia, assim como para nós que estamos aqui no debate, né, a responsabilidade de construir, né, tudo isso que foi discutido aqui, a financiabilidade do projeto, enfrentar as questões regulatórias, né, conversar sobre o que impede ou aumenta a possibilidade de judicialização, né, porque dessa maneira certamente a gente vai ter não tranquilidade, porque se tem uma coisa que a gente não vê no curto prazo no Brasil é um horizonte tranquilo, né, mas certamente algo que será muito mais otimista, né, uma realidade mais otimista, mais próspera do que as que nós tivemos nos últimos anos. Então, fica esse convite, né, a fazer essa construção coletiva, porque financiar a infraestrutura não é produto de prateleira, não é algo que qualquer um vai utilizar aquele produto, né, como é um cheque especial, como é um financiamento de capital de giro, né? É uma construção que ela é trabalhosa, complexa, mas certamente o país recolhe os frutos no futuro, assim como o concessionário, o acionista, recolhe o lucro no futuro e o banco, né, tem o seu spread pelo repagamento do financiamento. Em relação a essa provocação imediata agora, quer dizer que o Banco do Brasil, a gente está de olho em todos os projetos, a gente está de olho nos projetos estaduais. São Paulo agora já saíram aí 2 projetos, já estão na rua. Estamos de olho nos projetos de Minas, os federais que já foram inclusive priorizados aí no CPPI. Os de São Paulo, nós já estamos numa das operações, já estamos junto com outro banco liderando. Tem um outro banco privado aqui da mesa que já deve estar no outro, né? E, com certeza, tanto de lá para cá como daqui para lá, a gente deve sindicalizar todas as operações, dividir risco, que é a boa prática de projetos, boa prática bancária exige aí para a gente dividir esse risco. Mas gostaria também de dizer que nós temos muita confiança na infraestrutura, notadamente na infraestrutura de logística, em rodovias, ferrovias, dado que nós temos assim um agronegócio muito forte no nosso país. Nós temos aí um crescimento da população mundial previsto na ordem de 30% até 2050, vai pressionar cada vez mais necessidade de alimentos, e nosso país tem uma boa plataforma para poder suportar isso, e essa condição vai cada vez mais pressionar a infraestrutura de logística. A notícia boa é, nós vamos ter uma demanda de infraestrutura de logística robusta. Se tiver um bom planejamento, que já foi citado pelo Edson, de longo prazo, com bons projetos, eu tenho certeza que essa sala toda aqui, todos nós vamos conseguir ter sucesso e crescer junto com o país. Temos uma carteira robusta, temos hoje 100 bilhões em risco em infraestrutura dentro do banco, temos uma área completa de mercado de capitais, podendo atuar em todas as frontes, renda fixa, renda variável, M&A e também projetos de infraestrutura, né? Então, a gente está de olho, está atuando, os recursos que vão ser alocados nos projetos são de acordo com cada projeto e a situação de mercado na época, porque uma coisa é sair o leilão, a outra é assinar o contrato de concessão, aí tem um tempo também para fazer a modelagem, e nesse período todo a economia cada vez mais está apontando para uma queda de taxa de juros, e aí a gente vai ver o apetite do mercado, tanto dos bancos em assumir o risco de cumprir, como do mercado de trazer capital de longo prazo privado para o jogo. Bom, o BNDES financiou, se não me engano, 40 das 59 concessões rodoviárias que a gente tem no país.
É lógico que em formatos diferentes ao longo do tempo. Eu me lembro o antigo diretor do banco, da gestão anterior, ele esteve na posição onde eu estou hoje, né, responsável pelo departamento de logística, e ele lembra de projetos que ele fez junto com o IFC na década de 90, quando se começou a fazer Project Finance e tal, e aí eram projetos que tinham, alguns concessionários aqui talvez lembrem disso, né, prêmio de risco, era uma coisa bem feita em conjunto com o IFC, com compartilhamento de risco, alguns deles eram em moeda estrangeira, e era um cofinanciamento, né? E o banco, o BNDES, participava com um pedaço pequeno, né, desse financiamento, né? E naquela época, na verdade, você tinha planos de investimento que eram, você nem compara com os planos das últimas rodadas, né? 100 milhões de reais era bastante dinheiro, né? E aí, na última rodada, a gente fala em 5 bilhões de reais. O que é isso, né? Para uma rodovia é dinheiro demais, né? Eu acho que o caminho é a gente encontrar um termo aí que seja equilibrado, de fato, né? Um projeto, para ser financiável, né, ele tem que ser adequado ao tamanho e também para que o sponsor suporte esse projeto, né? Um projeto de 3 bilhões de reais é grande para qualquer sponsor, é uma coisa de fato muito grande, né? Como é que a gente enxerga, né, o BNDES nesse cenário hoje? Recentemente foi aprovada a extinção da TJLP para novos projetos, né, e a TLP. O banco tem uma linha de financiamento a rodovias, que é uma linha que continua, é uma linha que pode ir num prazo longo, né, ela pode ir até 15 anos, esse prazo. A carência até o momento em que você acabam os investimentos, e aí 6 meses depois, essa é a carência padrão do BNDES, 6 meses após a conclusão dos investimentos. Business as usual. A gente tem um nível de participação reduzido. Esse nível de participação o BNDES já financiou com o TJLP até 70%. É lógico que isso sempre depende de capacidade de pagamento, né? Esse é o máximo da linha. Hoje a gente vai até 50% no máximo dos itens financiáveis. E, na verdade, a gente espera que fique menos que isso, né? A intenção do banco é ser coadjuvante do processo, é ser parte desse processo, que haja, de fato, um cofinanciamento com outras instituições, né, com os bancos nacionais, com multilaterais e com o mercado de capitais. E aí a pergunta que eu faço, né, assim, essa já é o que o banco sempre fez e tudo. A dúvida, na verdade, a gente sempre tem é como é que os bancos privados vão participar com a gente desse processo, né? Nesse momento de transição se o BNDES reduz para 20% o nível de participação, digamos, em rodovia, né? E se a gente está no início de uma rodovia que acabou de ganhar o leilão, quem é que vai tomar essa capacidade de endividamento do projeto? Os bancos têm condição de entrar com recurso próprio, dado que a TLP é a mesma coisa que uma moeda de mercado, digamos, daqui a alguns anos, né? Os bancos entrariam com recurso próprio, e aí por qual prazo? Porque uma rodovia precisa de um prazo um pouco mais longo, né? Ou, na verdade, os bancos se veem mais na condição de apresentar fianças bancárias e dividir o risco, né? Mas aí quem é que provê o funding? Então, se a gente reduz o funding em BNDES, ou se, na verdade, é uma composição, já se pensou nisso, né? BNDES, Caixa, mas aí continua sendo bancos públicos, com bancos privados trazendo não funding, mas trazendo garantias. Acho que é um modelo em construção, tá? Eu pergunto sabendo que não tem uma resposta pronta, mas é justamente para suscitar o debate, e aí acho que o Edson gostaria de te ouvir. Tá bom. Bom, primeiro que a nossa visão para o setor de logística, acho que todo mundo que está aqui presente sabe que os últimos 3 anos foram anos duros para o setor, para os investidores e para os bancos, mas a nossa visão é que a gente está no momento de inflexão. Então, olhando 2018 para frente, a gente vê um outro momento para o setor de logística. E o banco está preparado para ter um papel importante durante esse processo de retomada do setor. Eu, particularmente, estou bastante feliz. Até 2 semanas atrás, eu estava focado no setor de energia. Então, assumi essa cadeira não faz muito tempo. Mas estou muito feliz porque é um setor que tem muitas externalidades. Acho que a relevância do setor de logística, olhando o crescimento e principalmente o desenvolvimento do país, é fundamental. Sobre a atuação, nossa aposta para 2018 para frente, hoje o mercado financeiro, em geral, está bastante líquido, justamente por a gente estar nesse momento de inflexão
no qual a gente passou os últimos 3 anos segurando bastante crédito, né, pela questão da recessão e também das dificuldades financeiras que os nossos clientes estavam passando. Mas agora estamos passando por um momento em que os bancos estão precisando aumentar suas carteiras de crédito. E num ano que 2018, que a gente enxerga um volume de investimento no setor de infraestrutura muito menor do que nós vimos nos outros anos. Por quê? Porque investimento em infraestrutura, project finance em geral, a gente tem um delay de 2 anos, né? A crise chega para a gente 2 anos depois. Né? Ano que vem a gente vai sentir a ausência dos leilões no setor de energia dos últimos 2 anos, um volume menor de leilões que aconteceram no setor de logística, a ausência total do setor de oil and gas, demandando operações de project finance, a crise, entre aspas, para o setor de project finance chega ano que vem. Tá? Então, é um cenário que tem um mercado mais líquido bancário, com menos projetos na rua. Isso, sinceramente, favorece o tomador mais do que quem quer emprestar. Tá? Porém, uma coisa que não muda, independente disso, são as nossas restrições de alocação de capital. Né? Isso não significa dizer que, por conta desse cenário, os bancos poderão, privados, eu acho que eu falo pelos bancos privados aqui, porque as nossas restrições são as mesmas. Eu não vejo os bancos privados financiando com recursos próprios operações há 15, 16, 17 anos, porque, de novo, acho que foi debatido hoje ao longo do dia desse painel, a questão da importância para os bancos girarem a carteira. A gente não tem esse mercado de girar a carteira ainda no Brasil. Tá? Nenhum banco, nem aqui, nem na Europa ou nos Estados Unidos, financiam um setor de infraestrutura com operações de 15, 20 anos, assumindo que ficará nesse papel durante os 15, 20 anos. Né? Então, a gente precisa criar esse mercado secundário. E aqui é um pouco do dilema do ovo e a galinha. Né? O que vem primeiro? Mas nós enxergamos a nossa atuação no próximo ano bastante forte no setor de infraestrutura, temos bastante interesse e apetite para aumentar nossa exposição no setor, muito provavelmente com operações mais curtas. Se a gente tiver aqui fianças, principalmente, se tiver aqui operações mais longas, como repasse, por exemplo, podemos ir também, mas o nosso bolso vai ser bastante limitado, principalmente pelo que eu acabei de mencionar. Repasse é um produto que hoje tem uma grande vantagem, porque ela é um funder para os bancos, permite a gente ir para prazos que com funder a gente não iria, funding próprio a gente não iria, porém, ele não tem nenhuma liquidez no mercado secundário, a gente não consegue girar nossa carteira de repasse. Uma vez você fez uma operação de repasse, você vai ficar com ela até o final da operação. Tá? Então, isso limita bastante a profundidade do nosso bolso para esse tipo de operação. Tá? Isso é uma limitação que realmente é difícil de ser superada. Mas podemos, sim, fazer repasse em volumes, assim, diria, limitados. Tá? Agora, tomar risco de operações de risco de construção, performance inicial, coisa que a gente sempre fez aqui no Brasil, a gente continua e gostaríamos, inclusive, de crescer nossa carteira nesse tipo de operação. Também temos uma aposta grande em mercado de capitais para o ano que vem. A gente acha que muitos financiamentos sairão através do mercado de capitais, apenas com um pequeno porém. Ano que vem é um ano de eleições, então é um ano que a gente vai ter que conseguir conviver, pensando em operação de mercado de capitais, com a instabilidade natural que uma eleição presidencial traz para o país. Tá? Mas só para finalizar aqui, o Santander é um banco de infraestrutura, está no nosso DNA o setor de infraestrutura. O banco cresceu na Europa com base no financiamento, no setor de infraestrutura, logística e de energia. Ou seja, a gente enxerga esses dois setores como algo que o banco atuará nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Tá bom. Vou ser rápido também. Eu, quando trabalhava na Europa e nos Estados Unidos, lá, quando você ia fazer uma oferta para um leilão de infraestrutura, de rodovias, aeroportos ou logística, praticamente os 2 meses antes da oferta, trabalhava com os bancos, as 2, 3 noites antes da oferta, nem dormia. Você ficava lá com os bancos, discutindo o contrato, crédito sindicado, club deal com 5 ou 6 bancos e contratos de 200, 300 páginas. Então, lá era um trabalho realmente bem pesado. Eu cheguei aqui em 2013, então aqui descobri o BNDES, que era fantástico. Você, antes da oferta, entrava na página web do BNDES, baixava o documento de 7, 8 páginas, a oferta, eu diria, imbatível, financiamento. Eu lembro que naquela época acho que era até 80%, condições a TJLP a 5%,
Então era carência, o Cleverson comentou, então lá você não tinha nem que se preocupar, você dedicava, exagero um pouco, mas dedicava meia hora ao financiamento, modelava e era fantástico. E isso evidentemente mudou, tudo isso foi comentado, e eu diria que agora, até o apetite dos bancos privados e das outras fontes de financiamento é muito maior. Nos recentes 2 leilões de concessões estaduais aqui no estado de São Paulo, teve tanto uma proposta do BNDES quanto uma proposta de 2 multilaterais, de IFC e IIC, diferentes e as duas com possibilidade de complementar com mercado de capitais, com debêntures. E aí eu queria destacar que dos grandes entraves ou desafios no seu momento era esse compartilhamento de garantias. O BNDES resolveu isso de forma perfeita, então hoje realmente é compatível ter um projeto desde o início com uma combinação de debêntures e financiamento do BNDES. Então hoje, para responder lá, Daniela, a sua pergunta, nós vemos muitas mais alternativas aquelas que tínhamos faz 3, 4 anos, seguramente porque você não precisava se preocupar. Estava lá o BNDES que era, eu diria, imbatível. Era mercado bancário, mercado privado não tinha como competir com isso, impossível. Então hoje teríamos BNDES mais debêntures, hoje teríamos multilaterais, que tem várias, eu não vou dar todos os nomes, mas muito interessadas e com propostas também um pouco diferentes, também com riscos diferentes e atrativas. E finalmente, propostas também do mercado bancário, de bancos, alguns internacionais, propostas também firmes com underwriting. E eu diria com um risco diferente, evidentemente são produtos ou ofertas menos testadas, mas hoje eu penso que teríamos 3 ofertas atrativas, quanto diria atrativas, acima da mesa. Não? E aí destacar que, lembremos que o Selic, a taxa Selic, CDI, estava a 14,25 faz um ano, agora foi para 8,25, o mercado fala de que a expectativa é que vai para 7%, então de 14,25 a 8,25 teve 600 pontos de queda, a TJLP de 7,5 a 7, 50 pontos de queda. Hoje os spreads, as margens do mercado também de debêntures acima do CDI são bem, eu não vou dar valores aí, mas são bem mais reduzidos que os spreads, esse link está cobrando o BNDES com taxa de risco, repasse, etc. Então hoje, se essa situação continuar de uma expectativa de queda do CDI e uma queda que esperamos todos que aconteça, essa queda de TJLP, o futuro TLP não está pronunciada, o que vai acontecer é que o mercado também de debêntures atrelado a CDI ou IPCA, dependendo também, o produto vai ser também muito, muito atrativo. Não? Então percebemos, aí o Edson comentou, o mercado bancário realmente por Basileia III foi muito comentado, não tem esse apetite por financiamento de longo prazo, nós percebemos um apetite grande, muito grande, do mercado bancário por estruturar, e esse foi, nós sabemos que tem muitos bancos que o interesse é fazer a estruturação da dívida e fazer o take-out da dívida para o mercado bancário depois. Mas para capturar esse mercado, pode ter bancos que estejam dispostos a eles fazer esse take and hold e ficar um tempo no financiamento. Não? Então nós pensamos que isso que aconteceu também na Europa, você comentou Europa, Norte-América, que sem dúvida o atrativo dos bancos não é o funding, o atrativo é estruturar e fazer o take-out. Agora, se você quer ter esses FIIs, quer ter essa função, aí às vezes o que tem que assumir é o risco de ter um funding durante um tempo, porque senão vai ter outros que assumem. Então, eu diria que nós como concessionários estamos otimistas de que hoje, para bons projetos, para bons sponsors, vai existir um mercado diferente daquele que existia faz 3 ou 4 anos. Então, um mercado muito mais competitivo e com interesse de diferentes players. Não, eu concordo 100% com você, Davi. Olhando o futuro, os bancos, pensando no dilema do ovo-galinha, os bancos vão ter que tomar a posição primeiro, e a gente entende que o Santander está bem preparado para ser um dos bancos que vai liderar esse processo. Tá? Então, a gente entende que cada vez mais o mercado de capitais vai ser uma alternativa, não digo óbvia, mas que dê o conforto mínimo para que a gente passe a fazer as operações também bancárias e tomar o risco do take-out no futuro.
temos mais tempo. Queria agradecer muito a presença aqui dos membros da mesa, de todos presentes. Declarar encerrada a mesa sobre financiabilidade aqui do 10º Congresso da BCR. É isso.